Mas aí ele coloca que no futuro sejamos simples e humildes. Simples e humildes, como foi Chico. Submissos ao Criador, como foi Chico. Resignado, que ele mandará os seus anjos para nos instruir e nos ajudar na nossa caminhada rumo à evolução. Então, a partir do momento que você acredita em Deus, mas acreditar de verdade, não é só falar da boca para fora, é acreditar de verdade, e você se deixar, se submeter às leis que são naturais, as leis de Deus, que são leis naturais. No livro dos Médiuns tem um capítulo que fala sobre o sobrenatural, que diz: sobrenatural não há nada. O Espírito, o Deus, as leis são todas naturais. E muitas vezes, essas leis naturais que a gente acaba não aceitando ou infringindo, é a causa de todas as nossas angústias e de todos os nossos sofrimentos. Lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, no terceiro livro das Leis Morais, Lei do Progresso, diz assim, questão 780, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem, é a sua consequência, mas não o segue imediatamente. E aí logo na 781 ele diz, é permitido o homem deter a marcha do progresso? Não, mas ele pode entravá-la algumas vezes. Então vamos lá. Primeiramente, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? No livro Fonte Viva, na lição número 30, ele diz assim, é uma lição que fala sobre educar, educar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E ele diz, educas e transformarás a irracionalidade em moral, transformará a moral em angelitude. Ou seja, nós saímos do instinto, começamos a nos intelectuar, começamos a aprender, começamos a nos instruir, e isso faz com que a gente acabe adquirindo moralidade. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se instrui, a gente começa a fazer melhores escolhas. E quando a gente faz melhores escolhas, a gente tem a tendência de se melhorar. Por isso que o intelecto acaba vindo primeiro, para que depois venha a moral. E depois da moral, a angelitude. Porque na questão 540 ele fala, somos concebidos simples e ignorantes, e nos tornaremos anjos. Todos nós seremos anjos. Mas não aquele anjo que a gente pensa de asinha, tocando harpa lá no céu, aquele ar-condicionado gostoso. Não, anjos que trabalham, que são submissos à vontade de Deus, resignados à espiritualidade maior, e que a gente trabalha sempre em prol ao próximo, mas educando os nossos instintos, transformando instintos em intelectualidade, intelectualidade em moralidade e moralidade em angelitude. E quanto à questão 781, ele diz, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? E os Espíritos respondem, não, mas ele pode entravá-la algumas vezes. Ou seja, algumas vezes a gente tenta travar, por conta dos nossos orgulhos, por conta das nossas vaidades, a gente acaba entrevando. E justamente quando a gente faz isso, é que aí a gente é a causa das nossas mazelas, das nossas angústias, dos nossos maus hábitos, das nossas más tendências. Sempre quando a gente tenta entrever a lei de progresso. Porque a lei de progresso, ela é natural, é uma lei natural. E sempre existirá. Tudo evolui. Nós evoluímos, os animais evoluem, o planeta evolui, tudo evolui. E quando a gente tenta... só que a evolução dá trabalho. E muitas vezes nós não queremos ter esse trabalho. E quando a gente, por preguiça, ou por falta de interesse, ou seja lá qual for o motivo, a gente tenta deter esse progresso, a gente sofre. É como se a gente estivesse andando no caminho. E quando a gente desvia do caminho, acontece sempre alguma coisa para que a gente volte para o caminho. E aí o que acontece? E lá de novo, a gente tenta sair do caminho, aí acontece alguma coisa, voltamos para o caminho. Porque o caminho é a evolução. E quando a gente tenta sair do caminho, ou deter a marcha do caminho,
a gente sofre. Muitas vezes, nós achamos que o mundo gira em torno do nosso umbigo, mas é justamente o contrário. Nós que giramos em torno do mundo, né? Os movimentos de rotação, translação. Queremos que as coisas sejam sempre do nosso jeito, por falta de submissão, por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E é aí que moram os nossos sofrimentos e angústias. Nós seguimos as leis naturais de Deus e temos que aceitá-las. Sermos resignados com os nossos destinos e missões. Porque todos nós temos missões. Todos nós temos missões. Ah, Chico Xavier era um missionário, concordo. Assim como Dona Ivone Pereira do Amaral, assim como Divaldo Pereira Franco, assim como tantos outros médicos, tantos outros que vieram também missionários, espíritos mais evoluídos que vieram para a Terra com missão. Mas nós, de acordo com a nossa evolução, nós temos as nossas missões. E uma delas, e a principal delas, é sermos melhores do que nós mesmos. Não é você querer ser melhor que o seu vizinho, querer ser melhor do que o cara lá do centro espírita, ser melhor do que o fulano. Não é ser melhor do que o outro, é ser melhor do que nós mesmos. Sendo melhor pai, sendo melhor mãe, sendo melhor filho, sendo melhor filha, sendo melhor pai, melhor esposo, melhor esposa, melhor profissional. Todos nós temos uma profissão, todos nós fazemos alguma coisa. Mas como nós fazemos essa coisa é que faz toda a diferença. Se eu sou um gari, eu vou tentar ser o melhor gari. Se eu sou enfermeiro, vou tentar ser o melhor enfermeiro. Se eu sou professor, eu vou tentar ser o melhor professor. Se eu sou músico, eu vou querer ser o melhor músico. Assim, médico, engenheiro, seja lá como for. Ser melhor do que nós. Melhor do que nós mesmos. Essa é a missão de cada um de nós. De levar a submissão de Deus para as nossas famílias. A gente vê tanta coisa errada hoje no mundo, a gente vê tanta coisa, né, bagunçada, mas se as pessoas de cima não dão exemplo, pouco importa. Nós temos que fazer a nossa parte, que é sermos melhores e darmos exemplos para a nossa família. Porque a família é a célula da sociedade, é a pequena célula da sociedade. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem. E os nossos exemplos interferem diretamente na nossa família. Consequentemente, se nossa família, se somos exemplos positivos para as nossas famílias, perfeito, né? Perfeito. É justamente isso. Essa é a ideia. Sermos melhores do que nós mesmos. Né? E ajudando a sociedade, ajudando a nossa família, né? Através dos nossos exemplos de submissão, de resignação a Deus, sermos um lugar melhor de se viver. E aí vem a pergunta, né? Ok, nós temos que ser melhor, nós temos que evoluir, legal. Mas como que a gente evolui? Né? Como que a gente evolui? Lá na questão 768 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, né? Em questão de viver em sociedade. E ele diz assim, o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial, de ordem geral? E os Espíritos respondem, o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades, precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece. Nós temos a mania de olhar sempre para a nossa ótica, pela nossa ótica, né? E tudo a gente enxerga com os nossos olhos. Mas será que os nossos olhos eles estão corretos? Os nossos olhos é realmente a verdade? O que é certo e o que é errado? Muitas vezes o que para mim é certo, para vocês pode ser errado, e vice-versa. A questão de certo e errado é um assunto filosófico, né, que depende de época, depende de credo, depende de cultura, depende de várias possibilidades. Aqui, por exemplo, nós vemos no Ocidente, né, existe um tipo de cultura, no Oriente outra, e muitas coisas que a gente acha certo aqui, o Oriente acha errado, e vice-versa. Né? Então, a questão do você olhar
com os seus olhos, muitas vezes complica a nossa situação. Por isso nós temos que olhar com os olhos, né? Nós temos que abrir os olhos e a gente abre os olhos convivendo com outras pessoas. Porque, por exemplo, eu não conheço tal coisa, tal pessoa vem e me fala sobre tal coisa. Né? E assim eu vou aprendendo, vou trocando com os outros. Eu costumo dizer, né, que nós somos professores e alunos o tempo inteiro. Se assim quisermos, né, se assim aceitarmos o aprendizado.